Olá, pessoal! E a nossa entrevistada de hoje é a Raquel Zucchi, de 23 anos. Raquel é de Cuiabá e foi aprovada no concurso da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul para o cargo de auditor fiscal tributário. Tudo bem, Raquel? Para a gente começar de fato a nossa entrevista, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre você. Você é formada em que área? Durante sua preparação estudava e trabalhava ou teve a oportunidade de se dedicar inteiramente aos estudos? Foi sua primeira aprovação? Você já tinha passado por essa experiência antes, já prestou outros concursos? Fale um pouquinho sobre você para que as pessoas que estão nos assistindo possam te conhecer melhor. Oi, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com tanta gente. Eu sou formada em Engenharia Civil e eu concluí meu curso e já emendei direto um mestrado no Rio Grande do Sul e para tentar me encontrar um pouco mais assim dentro da engenharia, né? Só que daí, durante um ano, eu fiz o mestrado, completei os créditos, e no início de começar a desenvolver a dissertação e tudo, eu acabei me perdendo mais do que me encontrando, assim, nesse rol todo do mestrado. E eu detestava fazer tudo aquilo, e estava muito perdida, e decidi sair e procurar outra coisa para fazer, né? Mas eu nunca tinha pensado em entrar para a vida de funcionário público, nunca tinha passado pela minha cabeça isso. E minha paixão, meus sonhos são outros, né? Mas acontece que as contas vão começando a chegar e eu tinha muitas responsabilidades que eu tinha assumido. E acabou que eu tinha que procurar um emprego, né, para pagar minhas contas. E mesmo não querendo mais, assim, tanto a engenharia, era a única coisa que tinha no meu currículo, né? Então eu comecei a procurar emprego mesmo dentro da engenharia. E daí eu fiquei assim, do início de março até o final de maio, mais ou menos, mandando currículo todos os dias. Entrei em diversos sites de emprego e mandando currículo e tudo. E só tive um retorno, na verdade, ninguém mais quis saber de mim. E eu tive um retorno e foi bem bacana, foi uma empresa bem grande, uma multinacional. E eu estava dando quase como certo, assim, já estava me empolgando quase ali para entrar, mas no final acabou que eles fizeram uma outra seleção e selecionaram outra pessoa. Daí eu fiquei arrasada e daí eu tinha perdido já muito tempo, assim, procurando emprego e cada vez mais conta para pagar e mais responsabilidades assumidas e eu precisava urgentemente dar um jeito na minha vida para poder pensar em outras coisas depois, assim. E daí, nesses dias de desespero, eu estava vendo um portal de notícias e eu vi aquelas notinhas de rodapé, assim, escrito que tinham aberto não sei quantos concursos. E daí eu cliquei e vi que no Rio Grande do Sul ia ter uma prova, mas eu não tinha a menor ideia que barco que eu estava me metendo, o que eu estava fazendo, entendeu? Eu só vi ali o salário e eu vi a data e fiz as contas na cabeça, achei que ia dar tempo, assim. E daí eu me inscrevi na louca, nem tinha lido o edital, nada direito, vi a data, vi que eu estava em Porto Alegre e me inscrevi. E daí depois que eu me inscrevi no concurso, eu fui procurar, né, saber como que passava nesse negócio, que eu não tinha a menor ideia, eu nunca tinha pensado isso na minha vida. Isso já era final de maio. E daí eu me inscrevi num curso na modalidade EAD, né, com videoaula, alguns PDFs e tal, e comecei a estudar ali pelo calendário mais ou menos do curso, né, que eu não tinha muita noção. E daí, depois que eu fui ver o tanto que era difícil passar, sabe? E, enfim, e daí eu comecei a estudar, feito louca, e aí não parei mais, né? Eu sabia, assim, eu tinha em mente que era um concurso muito difícil, depois de um tempo estudando eu percebi isso, e eu já me inscrevi até em outros concursos, comprei passagem de avião, paguei hotel e tudo, porque eu tinha ciência que eu não ia passar, né, de primeira, assim, né? Mas eu acho que a minha psicose foi tanta, assim, que alguma coisa dessa mistura deu certo e deu certo de eu passar no primeiro, assim. Foi isso. Entendi. Você comentou que foi que você mandou os currículos e tudo que você viu, foi em maio. Foi em maio deste ano mesmo? Deste ano? Isso, foi. Foi em maio desse ano. Foi tudo bem rápido, então, na sua vida, né? Foi muita correria, foi. Quer dizer que você saiu de paraquedas aí no concurso e que bom que tudo deu certo. Total.
E eu acho que quando você comentou, né, que quando você viu o nível de dificuldade, você começou a estudar muito, mas você mesmo falou que não estava tão confiante que seria assim logo de cara. Então me conta, como que foi a sua reação na hora que você viu que seu nome estava lá, que seu nome estava na lista dos aprovados e que você estava dentro do concurso? Foi uma loucura. É que assim, quando eu saí eu saí das provas, a gente já tem mais ou menos uma noção, né? Se foi bem, se não foi, mas é difícil, porque eu não tinha experiência para falar, não, eu fui bem, com certeza. Porque até saiu o gabarito e daí a galera montar o ranking ali e tal, eu tava perdidona, assim, era completamente uma experiência muito nova. Então, até nos rankings preliminares ali, assim, que aparecia que eu tava bem, mas tu não cai tua ficha, né? E daí, quando finalmente saiu oficialmente ali as notas, e o pessoal organizou direitinho a lista, aí eu liguei pra minha mãe, aí eu comecei a chorar, ela começou a rir, foi muito gostoso, foi muito bom. Ainda não caiu muito bem, assim, ainda não caiu minha ficha muito, sabe? Eu acho que só quando homologar, assim, mais pra frente, uma posse, que vai cair direito a ficha, mas foi muito bom, muito boa a sensação. Você comentou, né, que até pela sua falta de confiança que seria aprovada, você já se inscreveu em outros concursos, já está com um hotel reservado, mas esse é o concurso que você realmente quer, deseja parar por aí, ou gostou da vida de concurseira e vai continuar aí fazendo concursos pela frente? Não, o meu objetivo mesmo era a auditoria fiscal, né? Depois que eu entrei nesse mundo assim dos concursos e comecei a pesquisar melhor, o meu objetivo mesmo era ser auditora fiscal e, de preferência, no Rio Grande do Sul, que eu já estou instalada ali, né? Eu moro com meu namorado e tudo. Mas eu realmente, assim, eu não botava muito fé, mas eu falava que eu queria muito passar, muito mesmo, passar nesse concurso, era meu objetivo. E deu certo, assim, por enquanto eu não penso mais em estudar para nenhum, mas a gente nunca sabe, né? Nunca diga nunca, mas por enquanto estou bem satisfeita. E você comentou, né, que pelo que a gente percebeu, que você realmente caiu de paraquedas no mundo do concurso, que você pouco conhecia, que foi por causa de um rodapé, uma notícia de rodapé, que você decidiu fazer a prova. Mas você acha que vale a pena tentar outros concursos? Aquelas pessoas que estão entrando no mundo dos concursos, que vale a pena ir tentando outros concursos até conseguir de fato uma aprovação? Você teve a sorte, né, de ser aprovada no seu primeiro, mas você acha válido tentar outros concursos, mesmo que não seja o objetivo final, seja para poder ir treinando, para conhecer a banca? O que você acha sobre isso? Eu acho que, assim, é meio difícil falar, porque, pegando da minha experiência pessoal, eu acho muito válido você focar em uma área específica, porque dentro daquela área que você escolher não vai mudar muito as matérias, é mais uma coisa pequena, outra. Por exemplo, dentro da área fiscal, são basicamente as mesmas matérias. Tu pega umas 15 matérias e é aquilo que vai estudar e uma hora vai fixar na cabeça. Então, eu tinha muito em mente isso, né? Que se eu não passasse nesse, ia ser no próximo. Se não fosse no próximo, ia ser no outro. Porque não varia tanto, assim. É mais uma questão regional, uma matéria ou outra que é dali da região. Mas eu acho que é muito válido, sim, fazer outros concursos e ter sempre um foco, sempre ter bem resolvido o foco, assim, em que área você quer, que cargo você quer, e focar direto nele e fazer as coisas mais parecidas, né? Para não acabar tirando para todo lado, assim. Porque senão tu acaba estudando mais ou menos, cada coisa diferente e não vai chegar a lugar nenhum. Pelo que você comentou, né, você teve muito pouco tempo de estudo. E nesse tempo que você se dedicou ao estudo, como é que ficou a sua vida social? Você conseguiu conciliar os estudos com saídas, com seu namorado ou com a família? Como que ficou a sua vida social nesse período? Ficou quase nula, né? Porque eu não tive tempo, assim. A situação foi muito atípica, então eu tentava pegar ali uma sexta ou um sábado, um dia na semana, mas não assim o dia inteiro, né? Eu pegava, por exemplo, a noite de um sábado para jantar, ou ir ao cinema, ou ver um filme em casa mesmo. Mas isso no início, assim, dos estudos, porque no último mês foi zero, assim. Eu fiquei só em casa e só estudando. Meu horário de lazer era almoçar e ver o jornal, assim, do meio-dia. E voltar para o quarto para estudar de novo, porque eu não tive eu queria muito poder ter continuado indo na academia, saindo aos fins de semana, mas eu não tive, o meu cronograma era muito, muito apertado mesmo. E se eu quisesse ir bem, assim, na prova, eu tinha consciência que eu tinha que extrapolar um pouquinho os limites ali
né? Eu fiquei só em casa mesmo estudando. Eu tirava no máximo ali umas horinhas para ver uma TV, conversar com o namorado ali, mas depois logo voltava e ia estudar. Não teve muito jeito de sair principalmente nos últimos meses ali, os últimos meses. E contando do dia que você sentou para estudar, decidiu se organizar para poder estudar, pegou o livro ou o PDF pela primeira vez, até o dia da prova, foi quanto tempo de estudo, Raquel? Olha, eu cheguei a fazer a conta, mas eu esqueci. Foi menos de 3 meses. Foi 2 meses e meio e um pouquinho. Foi uma coisa bem, bem corrida. Por aí. Nem Copa eu tive, assim. Teve a Copa, foi uma loucura, e todo mundo foi pro FIFA Fan Fest, foi assistir os jogos e eu fiquei em casa estudando, assim. Foi bem corrido, mas foi só esse tempinho que eu tive. Você já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas eu queria que você falasse mais do tipo de material que você usou nesses quase 3 meses de preparação. Você preferiu livros, PDFs, aulas presenciais, videoaulas? E qual que você acha a vantagem e a desvantagem de cada um? Tá. Assim, eu usei videoaula na modalidade EAD. Até o curso tinha lá em Porto Alegre para ir presencial, né? Mas eu decidi não perder muito tempo com trânsito, essas coisas, e fiz modalidade EAD. E usei muito a lei seca e muita legislação sozinha. E alguns PDFs também, eu complementei com outros cursos em PDF, algumas matérias que eu tinha mais dificuldade. E sites de exercício, bastante, principalmente exercícios comentados, eu acho que isso ajuda bastante. E é isso, eu acho que a principal vantagem da videoaula ali é que você pode pausar o vídeo, voltar ao que o professor disse, ou até pular um pouquinho daquela parte que você já sabe, já tem mais firmeza no assunto. Eu acho que videoaula é uma experiência bem válida, assim. E PDF também, né? PDF eu acho que é o mais prático ali dos materiais, porque cada um tem seu ritmo ali no PDF, e se quiser vai rapidinho, se não dá uma paradinha, dá uma grifada. E foi isso. E o que me ajudou bastante também foi insistir na legislação, na lei seca, né? Que minha banca é conhecida, a banca que fez esse concurso é conhecida por pedir muito a literalidade das leis. Então eu gastei tubos e tubos de marca-texto grifando lei, feito louca, assim, sério, foram muitos tubos, eu acho que foram uns 5, 6 tubos de marca-texto, só grifando lei, e foi isso, assim, que eu usei. Além de grifar as leis, o que mais você fazia para poder decorar ou para poder absorver o conteúdo? Porque a gente sabe que o que cobram no edital, né, as matérias, são vários assuntos, uma matéria muito extensa, e acho que a dificuldade da maioria dos concurseiros é conseguir ou decorar ou aprender todo esse conteúdo que vai ser cobrado. Você já falou aí que usava marca-texto, mas além disso, você priorizava exercícios, fazia resumos. Como que você fez para conseguir, nesse tão curto espaço de tempo, aprender ou decorar toda a matéria? Assim, na verdade, eu perdi muito tempo não, assim, 1 ou 2 dias que para mim foram valiosos, lendo muito sobre técnicas de memorização, técnicas de economizar tempo, isso e aquilo, mas no final, assim, eu acho que cada pessoa tem o seu estilo, cada pessoa tem a sua técnica que vai funcionar melhor. Desde a escola, eu faço muito resumo. Eu pego a mão mesmo e vou fazendo resumo. O professor vai falando, eu vou ouvindo e anotando as coisas que eu acho mais importantes. E depois eu só estudo pelo resumo. E a lei, né? A seca também, que é muito importante. E tudo que eu lia era o contrário do que eu fazia. Então todo mundo falava, esquece resumo à mão, esquece aquilo e aquilo. E eu tentei me adaptar ao que falavam que funcionava e eu acabei perdendo tempo, porque eu tive que fazer tudo de novo, entende? Eu não consegui me adaptar ao que é o certo pelo que os especialistas diziam, assim. Então, eu acho que, assim, o meu jeito, o melhor para mim, foi fazer resumo à mão, que é como eu me assimilo melhor, entende? E eu também ouvia, por exemplo, eu ia pro mercado, ou eu ia pagar uma conta no banco, eu tinha que sair de casa, às vezes, para ver a luz do dia. Então, quando era inevitável sair de casa, eu colocava o fone e colocava a Constituição Federal para ficar ouvindo, sabe? Então, para ficar decorando, né, aquelas coisas para fixar melhor. Então, foi isso que eu usei, assim, para memorizar mais. E ler muito, e no final, assim, fazer bastante exercício, porque eu tentava fazer exercício antes, só que eu não tinha uma base teórica muito bem estabelecida, né, porque eu não sabia muita coisa. Então, mais no final, assim, eu comecei a fazer muito exercício
E os exercícios, principalmente, eles ajudam muito a fixar aquilo que já está dentro da cabeça, assim. Então, eu acho que é um conjunto, tem que ter uma harmonia ali entre a teoria, tem que estar muito bem fixada, e os exercícios que ajudam mais ainda a ter certinho aquilo na cabeça para não esquecer. No edital foram cobradas várias matérias, vários assuntos que fogem totalmente à sua área de formação, né? Qual matéria que você acha que você teve mais dificuldade ou assunto e como você fez para superar essa dificuldade? As matérias que eu mais... É difícil, porque eu tive muita dificuldade no início nos direitos, mas os direitos e contabilidade, mas é quase 80% da prova, assim, né? Então foi basicamente a prova inteira, que caiu vários direitos e 3 contabilidades, TI também, TI é uma coisa que eu nunca tinha visto, assim, nesse enfoque, né? Então eu tive muita dificuldade nessas 3 áreas, assim. Basicamente só sobrou português e matemática que eu tinha mais facilidade. Mas o que eu fazia, principalmente contabilidade, que eu tive mais dificuldade, TI, depois de ter estudado toda a matéria do material que eu tinha do curso, e mesmo assim não entendendo, e fazendo exercício e não entendendo, eu fui procurar outros materiais, né, complementar com talvez outros professores, outros PDFs, porque daí, querendo ou não, o conhecimento vai somando, né, um professor diz uma coisa, outro diz outra, e aí tudo vai se encaixando melhor. Foi isso que eu fiz, assim, eu acho que o que mais me ajudou que eu tinha bastante a consciência que não dá para odiar a matéria, né? Se você odiar a matéria, você automaticamente rejeita tudo aquilo que você lê, assim. Então eu procurava não criar uma relação de ódio com nenhuma matéria. Apesar de eu não amar todas as matérias ali, eu procurava manter a frieza e tentar assimilar da maneira mais racional possível todo aquele conteúdo, assim. Mas sempre procurando não detestar, assim, a matéria. As que eu tinha mais dificuldade, eu me dedicava um pouco mais, assim, eu pegava um dia só para aquela matéria, entende? Então, até entendeu? Uma hora entra, né, na cabeça. E uma coisa que ajuda também bastante são grupos, né, fóruns, Facebook. Às vezes você conhece uma pessoa que sabe um pouco mais e ela te ajuda. Então, acho que essa troca de conhecimento também ajuda bastante. É isso. Raquel, como você mesmo já comentou e você mesmo reconhece, a sua situação é uma situação meio atípica, né? A gente vê aí concurseiros que às vezes estudam por 2, 3 anos, ou quando começam a estudar de fato para um concurso específico, já trazem aí uma bagagem de outros concursos, enfim, já traz uma bagagem de conhecimento, nem que seja uma bagagem nesse meio dos concurseiros, né? Já conhecem a banca, enfim, já trazem uma bagagem mesmo de estudo. Eu queria que as pessoas que estão nos assistindo devem estar um pouco curiosas para saber como que era a sua rotina. Se você puder contar para a gente como que era mais ou menos a sua rotina de segunda a sexta ou no final de semana, para a gente saber como de fato você conseguiu sua aprovação em tão pouco tempo. Tá, assim, eu só estudei, mas não porque eu queria só estudar, né? Eu queria trabalhar, mas ninguém queria me contratar, era um pouco assim. Então eu tive o azar e a sorte ao mesmo tempo de poder só estudar. Mas foi um poder meio forçado, assim, mas foi. Eu acho que no final foi pro melhor, assim. Que eu consegui só me dedicar só aos estudos. E eu acho que quando você tá em casa ali e só estudando, você tem que ter uma disciplina 5 vezes maior, assim, sabe? Porque às vezes quando você trabalha, tem que chegar e estuda, já tá naquele ritmo e já vai, embala, estuda e trabalha, estuda e tudo, mas quando você está em casa, tem muitas distrações ali, você tem que ter meio que fazer o seu horário, então tem que ter muita disciplina. O que eu fazia era, eu acordava geralmente umas 7h30, 8 horas, e tomava um café rapidinho e começava a estudar, e eu parava só pro almoço, pro banho, para jantar. Era basicamente isso. Às vezes eu via um pouco de jornal, assim, mas no início eu ainda fazia academia de manhã, né, um pouco, e chegava em casa e estudava. Mas depois eu vi que não tinha tempo, realmente eu não tive tempo. Se eu tivesse mais alguns meses, talvez eu continuaria com a minha rotina um pouco mais folgada, né, eu acho que dá para fazer isso, mas eu não pude, assim, Então, basicamente, eu acordava, comia, estudava, comia e estudava. E aí, no fim de semana, às vezes eu via um filme, assim, mesmo em casa mesmo, ou saía para jantar ali no bairro mesmo, com meu namorado. E foi isso, foi uma rotina bem
bem desgastante, mas que valeu a pena, assim, no final. E foi só isso. E também eu passava uns dias organizando o que eu ia estudar nos outros dias, então era só isso, eu vivia em função disso. Tinha dias que eu esquecia até de tomar água, assim, eu tinha que colocar uma garrafa d'água, assim, do lado para eu tentar lembrar de tomar água. Foi uma coisa muito, muito corrida mesmo, assim, muito corrida. Pelo que você comentou, né, você teve que correr atrás do prejuízo, digamos assim, porque você estava concorrendo com pessoas que tinham aí anos de estudo, meses de estudo, e você teve que correr atrás do prejuízo em apenas aí quase 3 meses, né? Você falou que sua rotina era só estudar, beber água, estudar, comer, estudar, que você não saiu muito além disso. Mas teve algum momento, Raquel, que você chegou no seu staff mental, que você chegou no seu limite, que você teve a vontade de jogar tudo pro alto, e ver que realmente é muito difícil a vida dos concurseiros e achar que devia desistir? Nossa, sim, muito. Se não fosse ali meu namorado ali do lado me acalmando, assim, nas minhas horas de loucura, eu teria desistido mesmo, assim, porque é uma coisa muito difícil, é uma carga de matéria que chega a ser absurda, assim, é muita matéria para assimilar, entende? Então, eu entendo por que tanta gente estuda tanto tempo, porque é muita matéria para estudar. E chega uma hora que você fica meio louco, assim, sabe? Que você só vê aquilo, só vê aquilo, só vê aquilo. Aí você vai descansar um pouco, dormir, você sonha com aquilo, assim. Nem no sonho aquilo acaba entrando até onde não devia, sabe? E você pira, assim, você pira mesmo. Eu cheguei muito tempo... como eu disse no início, eu não tinha muita noção do que era esse concurso, assim, da dimensão das matérias, do tamanho de conteúdo. Então eu fui indo, assim, eu fui no embalo. Mas tinha dias que eu parava para pensar, para analisar, assim, e você pega o edital ali, o conteúdo que tem de cada matéria, e se você não tiver uma cabeça meio no lugar, assim, você surta mesmo, porque é muita coisa, é muita pressão, assim, que a gente mesmo que vai fazer a prova, a gente se põe uma pressão muito grande, né? Às vezes não é nem a família, minha família era super tranquila, minha namorada super tranquila, mas eu mesma, assim, me colocava uma pressão muito grande. Então eu acho que vai chegar uma hora ali, principalmente perto da prova, que você vai acabar se cobrando bastante. Mas aí é procurar não se isolar, sabe? Eu acho que minha mãe e meu namorado me ajudaram muito, assim, a sair desses momentos de loucura, assim, que eu ligava chorando e falava, mas é muito conteúdo, é muita matéria, eu não vou conseguir. Eu falava, não tem problema se você não conseguir, tem outros concursos. Não é o fim do mundo, não é só esse, entende? Só uma prova. E aí eu fui me acalmando, assim, aí eu falei, não, realmente, tem mais coisas pra frente, né, pra vir. E, assim, é você procurar não se isolar, a conversar com alguém que te entenda, né? Não com alguém que te põe para baixo, alguém que te põe para cima, alguém que te acalma, que entende seus problemas, entende a sua rotina meio louca, assim. E eu acho que é isso, é procurar se acalmar, assim. Mas é normal dar essa surtada, assim, eu acho. Tem uma pergunta que eu sempre faço para os concurseiros sobre a reta final de estudo, mas eu acho que você já começou a estudar na reta final, né? Mas teve alguma diferença no seu último mês em relação ao ritmo de estudo? Ou não tinha jeito mais de acelerar o ritmo, afinal o dia só tem 24 horas e não tinha jeito de intensificar mais? Como que foi o seu último mês de estudo? Então, sempre tem um jeito de dar uma apertadinha a mais ali, né? Nos primeiros 2 meses ali, 1 mês e meio, eu tinha uma rotina mais tranquila, assim. Eu acordava umas 7h30 e ia dormir umas 11 horas, 10h30, 11 horas, tranquilo. É que pra mim era tranquilo, né? Mas no último mês foi muito complicado porque eu via todo mundo focando mais em exercícios, assim. Só que eu não podia fazer tanto isso porque eu ainda não tinha a base teórica completa, eu ainda estava vendo aulas, eu ainda estava buscando a teoria e o pessoal já estava focando em exercícios mais, assim, para fixar, né? Mas eu tentei dividir mais, assim, eu tentei não ficar só na teoria, só lendo, que eu li muito, eu fiquei muito lendo, e eu percebi que no último mês eu tinha que dar uma praticada a mais, então eu reservava sempre algumas horas no final do dia, ou mesmo no final de cada matéria, né, que eu estudava várias matérias por dia, umas 2, 3 matérias por dia, e eu procurava reservar uma horinha, 2 pelo menos, para dar uma praticada nos exercícios, assim.
procurava mais exercícios que eram comentados, assim, tentava fazer eles sem ajuda e se errasse, entendia cada alternativa, assim, tudo. Então, eu acho muito importante, porque no final das contas, o que vai te ajudar a passar, a entender o ritmo do concurso é fazer exercício e sempre cronometrando o tempo que você faz os exercícios, porque não adianta tomar todo o tempo do mundo, ficar filosofando na questão, e sendo que no dia da prova não vai ter como fazer isso, né? Então, eu sempre colocava um cronômetro ali na hora de praticar um pouco os exercícios e fazia. E eu acho que isso me ajudou bastante a principalmente ter calma na hora da prova quanto ao horário, porque eu sabia que meu tempo estava sendo bom e eu não precisava muito ficar pensando em tempo, né? Então, acho que isso ajudou a praticar isso. E às vésperas da prova, de fato, faltando aí 24 horas, 2 dias para a prova, como que foi? Porque a gente vê 2 tipos de concurseiros, né? Na verdade, existem 2 tipos de concurseiros. Aqueles que desaceleram um pouquinho, né? Acreditam que se relaxar, se chegar na prova um pouco mais descansado, vai conseguir se sair melhor. Mas a gente vê também aqueles concurseiros que acreditam que tem que virar a noite estudando, que quanto mais se dedicar aos estudos, mais a matéria vai estar fresquinha na cabeça e vai se dar melhor na prova desse jeito. Qual foi o seu caso? Você chegou nesses 2 extremos ou você continuou no mesmo ritmo de estudo às vésperas da prova? Como que foi aí, faltando 24, 48 horas para a prova? Foi bem complicado justamente pela minha falta de experiência, né? Então, cada pessoa fala uma coisa, assim. Você vai ver pessoas que vão falar para você estudar até a véspera da prova, e tem pessoas que são totalmente contra você estudar ali na véspera, um dia antes, ou mesmo no dia da prova. Então, particularmente, eu estava me planejando para não estudar um dia antes da prova. Eu estava me planejando para ficar tranquila, pegar o dia para relaxar e desacelerar um pouco. Mas a realidade foi bem diferente, assim, porque eu não consegui, eu não ia me sentir bem se eu largasse, assim, de estudar um dia antes da prova. Porque se eu tivesse uma questão ou outra que eu errasse, eu ia colocar a culpa naquele dia que eu não aproveitei, entende? Então, eu acho que é muito pessoal. Cada pessoa vai ter cada pessoa tem um comportamento com que ela vai se sentir melhor. Por exemplo, nas últimas 24 horas ali da prova, eu peguei bem tranquila, peguei os resumos, que eu estudo por resumo, né, estudar por resumo. Eu peguei todos os resumos que eu fazia das matérias e fui passando o olho, lendo, mas bem tranquilo, assim, não com aquela pressão de ter que aprender aquilo, que eu acho que 24 horas antes da prova, o que você tinha para aprender, você já aprendeu, assim. Eu acho que é só uma questão de fixar os detalhes ali, coisa de data, coisa de palavras mesmo, assim, só para fixar os mínimos detalhes. Então, nas últimas 24 horas antes da prova, assim, eu peguei todos os resumos de todas as matérias e li, mas bem tranquila, de manhã até a noite, e daí, no dia da prova também, eu não ia levar nada, eu ia só ficar na fila, mas não adiantou, eu tive que levar algumas coisas ali, as matérias mais críticas, que eu sentia mais dificuldade, e eu sempre ouvi todo mundo falando muito mal, né, de quem lê na fila, que é um desespero, que a pessoa acaba se atrapalhando e não sei o quê, mas pra mim me acalmou, assim, me acalmou porque eu sabia que eu tinha feito tudo que eu podia até o último minuto. Então, se eu não passasse naquele, eu estava com a consciência absolutamente tranquila, estava preparada para fazer outros, assim. Acho que aquilo me acalmou mais do que me prejudicou. Mas é uma coisa muito pessoal, porque tem gente que surta se levar o negócio para ler na hora da fila, entende? E acaba se atrapalhando, e fica nervosa, e chega na hora e faz besteira. Então, eu acho que isso é extremamente pessoal. Para mim, funcionou muito ler os resumos um dia antes, e na fila ali pegar uns detalhes e fixar mais aquelas matérias que eu tinha um pouco de dificuldade, que eu não tinha visto muito. Mas para mim funcionou isso. Até ler na hora da fila funcionou. E se você tivesse que apontar erros e acertos da sua preparação, quais seriam? Eu acho que os erros, o maior erro que eu fiz foi me comparar muito às outras pessoas. Eu perdia muito tempo pensando em concorrência, pensando em quanto tempo todo mundo já estava estudando, pensando mais no outro do que em mim, sabe? Pensando mais na preparação alheia do que na minha própria preparação. Eu acho que eu perdi minutos ali, dias preciosos, pensando no que os outros estavam fazendo, em vez de focar mais em mim.
eu acho que isso é bem errado, assim, acho que você tem que dar um melhor de si e deu, assim, não ficar se preocupando muito com que o outro tá, com o método que o outro estuda, com qual matéria ele já está estudando, por que ele está na frente e você está atrás. Às vezes você vê uma matéria uma questão que fulano de tal acertou e você errou, aí já ficou com aquelas coisas na cabeça de que, não vai passar. Eu acho que esse psicológico, assim, foi o que mais me atrapalhou, foi um erro meu, assim. Acho que eu tinha que ter focado mais em me preparar do que ficar me comparando, né? E os acertos, eu acho que foi a minha organização, assim, do dia a dia para poder fechar o edital, né? O conteúdo que era muito extenso. Então, eu acho que... e também a disciplina, né? Porque, querendo ou não, eu podia muito bem ficar dormindo até meio-dia e... Enfim, vai muito da pessoa mesmo. Eu acho que a minha disciplina foi fundamental para poder vencer ali o conteúdo e é isso. E a organização também diária. É isso. O que foi mais difícil nessa sua aí, pequena experiência como concurseiro? O que você considera que foi mais difícil na sua caminhada? O mais difícil é você se isolar, né? Você acaba, querendo ou não, o seu convívio familiar e com os amigos e tudo, com o namorado, acaba diminuindo, você fica meio recluso ali. Isso foi bem complicado, assim, mas quando você está no embalo, quando você tem um foco e principalmente as pessoas ao seu redor entendem a sua situação, sabem que aquilo ali não é para sempre, eu acho que melhora um pouco a situação, mas isso foi bem difícil. E também a quantidade, definitivamente a quantidade de matéria para estudar, porque você acha que você nunca vai conseguir decorar tudo aquilo, né? Eu acho que é sobre-humano aquilo, decorar tudo aquilo de matéria. E eu acho que isso foi o mais difícil, a quantidade de matéria e ter que se isolar um pouco, assim, ficar ali no quarto, estudando, ficar fora da vida, perder um pouco, né, esses meses ou anos, né, da vida ali. Enfim, é isso. Para a gente finalizar a nossa entrevista, o que você aconselharia para quem está entrando agora no mundo dos concursos? E eu queria que você deixasse uma mensagem também para quem está nos assistindo e que deseja alcançar a tão sonhada aprovação como você conquistou a sua. Assim, primeiro, eu acho que ninguém tem que ficar buscando ser perfeito o tempo todo, porque mesmo se você se organizar certinho ali todos os dias, montar uma planilha com as matérias, os horários e tudo mais, vai ter algum dia que você vai estar de saco cheio, que você não vai conseguir olhar para a matéria, que você vai começar a pensar em todos os concorrentes, e começar a pensar e vai começar a se cobrar, querer ser perfeito. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo meio que acaba fazendo e é o meu primeiro conselho para não fazer, porque todo mundo tem esse dia que vai acabar não fazendo o que está escrito na planilha, não fazendo o que tinha planejado, e assim, não se cobrar tanto, mas ao mesmo tempo ter muito, muito foco naquilo que você quer, muita disciplina e muita perseverança, porque se não for nesse, vai ser no próximo, e se não for no próximo, vai ser no outro, e só não passa quem desiste mesmo, porque a matéria, se você, eu penso assim que você tem que focar em uma área específica e colocar toda aquela matéria na sua cabeça e ir fixando ao longo do tempo e é isso, não se cobrar tanto e ter muita disciplina e foco que uma hora você chega lá. E também ter sempre um objetivo na cabeça, assim, cada pessoa se inspira em alguma coisa, né, para passar. Eu pensava na minha mãe, no meu irmão e aquilo me fazia... Você tem que ter uma motivação, né, senão se você não tiver uma motivação, você para de estudar, porque se não tem porquê você estudar, você desiste. Então eu pensava na minha família, ali, na minha mãe, no meu irmão, e aquilo me fazia sempre não desistir, não ler mais uma página, ficar mais uma hora, ficar mais meia hora, fazer mais um exercício. É sempre procurar aquela motivação, assim. E, se possível, se cercar de pessoas positivas, que te acalmem, que te ponham para cima, porque isso, querendo ou não, faz uma grande diferença. Para mim, faz muita diferença. E não desistir. É isso.
Raquel, muito obrigada por dividir conosco a sua experiência, parabéns pela sua aprovação, você é um exemplo de que não existe essa questão de quantos anos eu vou demorar para passar, né? Eu acho que existe aquela pergunta de quanta motivação e de quanto foco, de quanta disciplina eu vou precisar para passar, essa questão de tempo, quanto tempo eu vou demorar, que isso não existe, né? Muito, muito sucesso aí na sua carreira como agora como auditora fiscal. E para você que está nos assistindo, curta o nosso vídeo, diga se gostou ou não gostou, deixe também o seu comentário com críticas, dúvidas e sugestões de perguntas para a Raquel ou para outros entrevistados. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!